ver hoje, eu vou fazer uma correção aqui, pelo menos dos itens mais difíceis aqui do exercício de prazo, né? Vocês podem ficar à vontade para perguntar, para indagar alguma coisa, para comentar, né? Ah, isso me surpreendeu. Ah, então é assim, é assado. O professor confirma, é assim mesmo. Vocês podem ficar à vontade, tá? Lembrando que na prova, tá? Mais uma vez eu vou falar isso, na prova eu não vou cobrar esse tipo de exercício para contar prazo. Vai cair tudo sobre prazo, tá? A teoria, vamos dizer assim, né? A teoria de prazo a gente vai cobrar, óbvio. Agora, esses exercícios aí de contagem não vai cair na prova. Depois a gente vai finalizar nosso conteúdo bem rapidinho. Faço só uma introdução e libero vocês, tá? Quem foi chegando aí depois. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela toda, tá? Compartilhar a minha tela toda para a gente passear aqui entre as janelas necessárias. Olha só, está compartilhado aí o exercício, né? Eu deixei aqui no Word para eu escrever aqui, para ficar fácil, tá? De escrever aqui para vocês. Mas o gabarito eu já postei lá no blog e está aqui também. Tá bom? O gabarito que eu postei lá no blog está aqui também. Então, vamos lá. Vou utilizar do calendário, assim o calendário aparece aí para vocês também. Aparece. Eu consigo ver aqui numa segunda tela aqui que aparece. Então, vamos lá. O primeiro exercício, aqui tem umas orientações iniciais para a forma de preencher e tal. Orientação de pontuação. Únicos feriados a serem considerados que podem cair no período dos exercícios, 21 de abril, que é feriado nacional, né, dia de Tiradentes. Que em Brasília é feriado também, porque é aniversário do Brasil. Mas é feriado nacional por conta do Tiradentes. E dia 3 de junho, uma data móvel, né, dia de Corpus Christi. Falava para vocês semana passada, aliás, que quando esse tipo de exercício, quando esse tipo de questão cai em prova de concurso, prova da OAB, a questão tem que trazer os feriados, quando tiver algum feriado móvel, ou algum feriado que não seja um feriado nacional, tá? Agora, já caiu na prova da OAB que o candidato ali soubesse que dia 7 de setembro era feriado. Era uma questão, na prova, na segunda fase da OAB, que a prova é discursiva, né? Você faz uma petição, você faz uma peça processual e responde, né, questões subjetivas à caneta. Hoje são 4 questões, na minha época eram 5, né? Mas hoje são 4 questões, você responder a caneta, e mais a peça profissional, né? Você escrever também a caneta. Aí, numa determinada prova da OAB, era para você fazer um recurso e colocar a data do recurso o último dia do prazo. Se você contasse ali os 15 dias, tal, cairia no dia 7 de setembro, uma segunda-feira. Só que você tinha que saber que 7 de setembro era feriado nacional e colocar 8 de setembro. Naquela época dessa questão, né? Assim como hoje, não pode ter o dia final em feriado. E a prova da OAB não falava que era feriado. Não falava, não trazia essa informação. Só que é um feriado nacional fixo, de data fixa. Então, entende-se desde então que tem que se chegar lá. Já comecei a gravação, tá, Maria? Entende-se que lá na OAB, desde essa prova da OAB, que lá nesse tipo de prova, de concurso, que você tem que descobrir prazos, né, o prazo final, você tem que saber os feriados nacionais, que possuem data fixa. Tá? Eu, de qualquer forma, coloquei um aqui, que em tese vocês deveriam saber, mas não tem problema, para mim aqui é um exercício, né? Não sou eu aqui, eu não estou fazendo a prova da OAB aqui para vocês. E o 3 de junho, eu coloquei aqui também, é uma data móvel, no ano de 2021, cai no dia 3 de junho, acho que vocês sabem, se forçar um pouquinho, vocês vão lembrar que Corpus Christi é um tipo de data móvel, né? Depende do carnaval, e o carnaval depende de uma conta lá que a igreja inventou, da Páscoa, né? Que tem alguma coisa a ver com o solstício do verão, e o dia que o sol mais brilha, aí você conta não sei o quê, o primeiro domingo depois disso, aí você conta para trás para ter o carnaval.
conta para frente por Corpus Christi. Depois vocês procurem na internet aí como descobrir essas datas móveis, tá? Como descobrir o dia lá da Páscoa. Mas, enfim, isso não importa para nós. E aí vem, né? Analisa as situações apresentadas após o dia do começo, que é o dia Zacol, o primeiro dia da contagem do prazo e o dia Zadquem. Tá? Aí, essa ideia aqui de dia do começo e primeiro dia da contagem do prazo, nas últimas 2 aulas eu fiquei insistindo com vocês de que são coisas diferentes, porque o 224 do Código de Processo Civil manda excluir o dia do começo, tá? Expressamente, o artigo 224 do CPC manda excluir expressamente o dia do começo. Deixa eu colocar aqui cadê, meu Deus? Colocar aqui meu Deus, tem nível de ontem aqui, cadê? Puxa vida, que saco isso aqui, velho. Eu fico, puta, aqui em cima para mim aparece um menuzinho do Microsoft Teams e eu não consigo tirar essa merda. Então vou abrir aqui no 224. 224. Aqui, ó, só lembrando, 224. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento, tá? Então, só para reforçar o que a gente falou nas últimas 2 semanas, o dia do começo do prazo é diferente daquele primeirozinho de tantos dias que você vai contar, né? Por isso que eu faço aqui 3 datas. Primeiro de tantos dias, primeiro dia de tantos da contagem do prazo. Aqui, ó, primeiro de 5. Só para a gente entender, tá? Então, esse despacho judicial aqui, a intimação para as partes, se deu por Diário da Justiça. No caso, que era um Diário da Justiça eletrônico. Quando se trata de Diário da Justiça eletrônico, ele é disponibilizado num dia e publicado em outro. Por que isso é importante? Porque o dia do começo do prazo, quando a publicação se dá por Diário da Justiça, é a data da publicação. Então, ó, dia do começo do prazo, a data da publicação. Ah, professor, mas o exercício só fala em disponibilização. Só fala em disponibilização. Então, a gente tem que aplicar aqui, ó, parágrafo 2º do 224. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ou da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Tá bom? Beleza, vamos lá. Se disponibilizou dia 19 de abril, segunda-feira, vamos lá no calendário de abril, né? 19 de abril, segunda-feira, disponibilizou. Tá? A gente precisa descobrir o dia do começo do prazo, que é o dia da publicação. É o dia útil seguinte, dia 20 de abril. 20 de abril de 2021, certo? Dia útil seguinte ao da disponibilização. Primeiro dia da contagem vai ser dia 22, porque dia 21 é feriado. Então, eu excluo o dia do começo, que é dia 20, tá? Começa a contar no dia útil seguinte, que não é dia 21, porque dia 21 é feriado. Então, o primeiro dia aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que sábado e domingo a gente exclui também, porque só contam os dias úteis. E o CPC fala expressamente lá no 216 que sábado e domingo são considerados feriados. Então, o primeiro dia, 22 de abril, o dia final, dia que ficou? 26? Agora tem que contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 28. 28 de abril de 2021. Lá no gabarito saiu certo, vamos ver aqui. Saiu certinho. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Ótimo. Beleza. Eu não diria que é fácil, né? Porque a gente tem que saber essa regra certinha. Publica, aliás, disponibiliza num dia, publica no outro, começa a contar no outro. E aí eu coloco aí os feriados aí de propósito para a gente ir pegando o ritmo da coisa, tá? Vamos lá. Questão 2. Citação do réu para contestar em 15 dias. A citação se deu por correio e aviso de recebimento foi juntado em 17 de maio de 2021, segunda-feira. Olha só.
lá no 231, né? O artigo que fala para nós o dia do começo do prazo, ele fala assim, ó, quando for por correio, o prazo, né, o dia do começo do prazo é a data da juntada. Data da juntada. Então, se juntou no dia 17 de maio, o dia do começo é dia 17 de maio. O primeiro dia da contagem é o dia útil seguinte. Vamos ver. Maio, 17 e tal. Primeiro dia dos 15, né? Que eu vou contar dia 18. 18 de maio de 2021. Certo? E aí eu vou contar os 15 dias. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Eu vou pular o dia 3 de junho, né? Porque é feriado. 12 aqui, né? Aí 13 na sexta-feira, 4 de junho. 14, 15. Então, 8 de junho. 8 de junho de 2021. Vamos ver se o gabarito tá certo. Certinho. 17, 18 e 8 de junho. Estão pegando o ritmo da coisa? Essa questão de dia do começo do prazo excluir, depois que você vê, você faz automático. É meio difícil de entrar na nossa cabeça essa questão de excluir o dia do começo ali, né? Mas daqui a pouco a gente faz automático. Você já considera isso sempre, tá? Mas no começo é difícil mesmo. Cara, por que exclui isso? Então, qual que é a ideia do código? Eu acho besteira isso. A ideia do código é a seguinte: o evento ali do 231, a juntada, a publicação, a carga, a intimação eletrônica, tudo que tem ali no 231 pode acontecer no final do dia. Então, o código diz assim, a pessoa precisa de todos os dias inteiros para praticar o ato processual. Quando a gente fala assim, o dia da publicação, tem razão de ser, porque a publicação, quando o diário é impresso, ela pode acontecer ali meio-dia, 1 hora da tarde. E o código fala assim, mas a pessoa tem 15 dias inteiros, então ela só vai saber que ela tem que praticar determinado ato a partir da intimação. Se a intimação acontece ali durante o dia, ela não vai ter esse dia inteiro. Por isso que a gente exclui esse dia, entendeu? Veja como é lógico, né? Agora, assim, quando a gente pensa aí nas questões das citações diretamente para contestar a tal da data da juntada, de fato, a gente vê um ganho muito grande de prazo para as partes, se o judiciário for lento nessa juntada. Tá? Porque, olha só, manda a comunicação por correio. Isso vale pelo oficial de justiça e isso vale também nas cartas ali. Mas vamos falar do correio. Mandou para o correio, né? Aí o carteiro foi lá, realizou a diligência. Aí o carteiro, às vezes, demora um pouco para devolver para sua central lá, o AR. A central lá dos Correios tem que devolver para o fórum. Alguém lá no fórum tem que pegar e juntar no processo. Então, isso pode acontecer em dias, às vezes meses. Pode durar meses. Aí a parte ali, ela já está sabendo há muito tempo, né? Que ela foi citada várias vezes. Mas beleza. O código coloca uma circunstância como se fosse uma circunstância ficta, né? Fictícia, para definir e para dar certeza de que ele vai ter os 15 dias inteiros para contestar. Tá? Porque, olha só, se o tribunal fosse rapidíssimo e juntasse no mesmo dia, de qualquer forma não juntaria meia-noite para ter todos os minutos do dia. Então, por isso que tem essa regra do 224, excluir o dia do começo, para garantir todos os dias inteiros que, né, o ato processual possa ser praticado. Tá bom? Então, a gente faz aqui no automático. A Thalita colocou, e quando é para R? Foi exatamente o exemplo que a gente acabou de fazer, tá, Thalita? Exatamente o exemplo que a gente acabou de fazer. Quando é por correios, a data de juntada do aviso de recebimento. Certo? Está lá na questão 2. Inclusive, está escrito lá, aviso de recebimento. Talvez seja isso, o Herbert colocou aí, né? Talvez ela não lembrasse o que seria a R.
É isso, a R é aviso de recebimento. Por isso que o 231, inciso 1º, fala lá expressamente aviso de recebimento. É porque é da praxe a gente abreviar, né? Aviso de recebimento para R. Mas, bom, a gente tem que deixar claro para vocês, lógico. Né? Fica tranquila. Vamos lá. Professor, Oi, pode falar. eu fiz certinho essa questão. Fui fazendo as questões no caderno, fiz certinho. E na hora de passar para a folha, no caderno eu coloquei 8/6. Na hora de passar para a folha, eu coloquei 8/5. Errei a questão por isso. Considera aí, professor. Provavelmente eu vou considerar. Tá? Obrigada. Vamos lá. Próxima. Cadê? Tem que fazer a tela toda para eu conseguir ter acesso aqui ao calendário. Aqui tinha um peguinha na questão 3, tá? Não sei se vocês morderam a isca, mas tinha um peguinha. Em processo físico, essa informação é ultra, hiper, mega relevante. Tramita pelo rito comum com 2 réus, o juiz determinou a citação do primeiro por oficial de justiça e do segundo por edital. Tendo em vista ele não tem endereço certo. O prazo é de 15 dias para contestar, e os réus possuem diferentes advogados com escritórios de advocacia distintos. Outra informação importante. Importantíssimo, tudo é importante, né? O oficial de justiça efetuou a citação do primeiro réu no dia 17 de abril, sábado. Aqui já tem o primeiro peguinha, tá? E o respectivo mandado de citação cumprido foi juntado no dia 26 de abril, segunda-feira. É essa informação aqui que importa para a gente. O fim da dilação assinada pelo juiz na citação por edital do segundo réu se deu no dia 30 de abril, sexta-feira. Qual é o prazo do primeiro réu? Qual é o prazo do segundo réu? Então, eu pergunto aqui do primeiro réu e do segundo réu. O grande maior peguinha aqui, qual que é? O grande maior peguinha aqui, qual que é? É o parágrafo 1º do 231? Parágrafo 1º do 231. O grande peguinha é esse. Eu tá? errei por conta disso mesmo. O grande peguinha é esse. O prazo é o mesmo, tá? Quando a gente tem prazo para contestar, ok? É uma particularidade do prazo para contestar. O processo, quando eu tenho 2 advogados, quando eu tenho mais de um réu com advogados distintos, também tem um outro peguinha aí, que o prazo vai ser em dobro, tá? O principal peguinha é que é na mesma data. Por quê? No prazo para contestar, o prazo de todos os réus é contado junto do último evento de citação, tá? Então, eu vou contar um único prazo para todos os réus. Isso é uma particularidade da contestação. 231, parágrafo 1º, como o Herbert já colocou aí para nós, tá? Nós vamos colocar a mesma data para o primeiro e para o segundo réu, tá? Isso também é uma especificidade do Código de Processo Civil que também tem uma razão de ser, ok? É um benefício para o réu, para o outro não. Na verdade, é uma regra de isonomia, para não ficar uma contestação do réu ali parada por muito tempo enquanto se cita o outro réu. Como pode haver disparidade entre uma citação de um réu e de outro, o Código coloca assim: o prazo de contestação vai ter início para ambos no mesmo dia. Que dia é esse? No último evento de citação que ocorrer. Então, se tiver 10 réus, só começa a contar o prazo depois de citados os 10. No 10º, prazo dos 10 começa na citação do 10º, tá? Então, olhando aí nesse exercício especificamente, voltando aqui para ele, a gente tem um evento aqui acontecendo no dia 26 de abril e o outro acontecendo no dia 30 de abril. A gente vai considerar o que acontece por último, tá? Então, olhando para o 231, quando a citação ou intimação for por edital, o dia do começo do prazo é o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. O exercício coloca que o fim da dilação assinada pelo juiz
foi no dia 30 de abril, sexta-feira. Isso quer dizer que o dia do começo do prazo é o dia útil seguinte. 30 de abril, sexta-feira, dia útil seguinte, dia 3 de maio. Então, 3 de maio de 2021. 3 de maio de 2021. Isso porque, mais uma vez, o prazo é o mesmo, por conta do 231, parágrafo 1º. Isso é, mais uma vez, uma especificidade do prazo para contestação. Tá? Beleza. Primeiro dia da contagem vai ser dia 4 de maio. Né? 4 de maio. Só seria 30 de abril, não? Não, por quê? Olha aqui, ó. Olha só, ó. Considera esse dia do começo do prazo o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação de intimação for por edital. E o exercício diz que o fim da dilação se deu no dia 30 de abril. Então, o dia do começo do prazo é o dia útil seguinte. Não é porque estava aparecendo no 30 de abril, eu tinha achado estranho. No gabarito, será? É no gabarito que está 30? Não, é porque eu tô com 4 telas abertas aqui, fica meio difícil. Então, vamos contar aí o segundo peguinha. Vou mostrar para vocês aqui no código. Né? O segundo peguinha é esse aqui, ó. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações. Essa regra, muito importante, não se aplica a processo eletrônico. Só que aqui, expressamente, eu coloquei que o processo é físico, para não ter perigo. Ou seja, a gente vai contar em dobro o prazo de 15 dias. Tá? Serão 30 dias úteis para essa contestação aqui. Ó. Vamos contar juntos. 4 de maio é o primeiro, né? Lembrando que dia 3 de junho é feriado. Então, se eu pular aqui, vocês me chamam a atenção, né? Se eu não pular. Mas eu vou tentar me esforçar para lembrar. Tem que contar 30 dias úteis. Ou seja, sem o sábado e sem o domingo e sem o dia 3 de junho, que é feriado aqui, ó. Tá escrito aqui na questão aqui, ó, no exercício. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no dia 31 de maio, né? 20, 21, 22, eu pulo dia 3, né? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu contei certinho? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É isso mesmo. 15 de junho. 15 de junho de 2021. Quem acertou metade aí, você considera o todo aí, Everton? Então, aqui, quando eu colocava isso como prazo oficial, como trabalho oficial do semestre, eu só considerava como está aqui, ó. Ponto de cada questão só será se todas as datas estiverem corretas, tá? Mas eu tenho considerado tudo. A minha tendência é dar meio ponto para todo mundo que fez e entregou. Pode ter errado tudo, se eu ver que teve um esforçozinho mínimo ali, tá? E aí, quem tiver acertado aí pelo menos 80%, eu dou mais meio ponto. Mas aí é acertado tudo mesmo, todas as datas. Bom? Ok? Então, o peguinha dessa aí era esse, tá? O peguinha dessa aí era esse. Nem todas têm peguinha, mas quase todas. O próprio feriado a gente não pode considerar peguinha, porque eu mesmo coloquei na questão, né, no trabalho, quais são os feriados. Tá, vamos voltar lá. Cadê? Tá aqui para os exercícios. Intimação da parte para se manifestar em 10 dias. A intimação foi disponibilizada no DJE, dia 27 de maio. No entanto, a parte se antecipou e retirou os autos em carga no dia 25 de maio de 2021. Veja, lembrando que aquela circunstância
de que eu só considero a última data, só vale para contestação com mais de um réu. Só para isso. Praticamente, aqui na minha cabeça, eu não lembro de nenhuma outra exceção. Em todas as outras circunstâncias, se eu tenho 2 eventos de intimação ou citação, para um réu só, e não é prazo para contestação, eu considero o evento que aconteceu primeiro. Tá? Então, aqui é o seguinte. Saiu lá um despacho no processo. Vai ser publicado, disponibilizado no Diário de Registro Eletrônico daqui a alguns dias. Aí o advogado viu na internet que saiu o despacho, foi lá no fórum e retirou o processo em carga. Presume ali, por mais que se publique ou se disponibilize dias seguintes, aquela intimação, quando ele faz a carga, ele voluntariamente foi lá e fez a carga, ninguém obrigou, ele foi lá porque ele quis, ele antecipou o prazo dele. Por isso que o Código de Processo Civil traz aqui no 231 a possibilidade da carga, tá? Do prazo ser contado do dia da carga. Então, ó, considera-se o dia do começo do prazo o dia da carga. Então, aqui a gente vai pôr o dias-a-quo é 25 de maio de 2021. Por mais que depois vai ter a publicação, uma questão porque ele antecipou, tá? A intimação dele fazendo carga do processo. Lembrando que carga é retirada do processo do fórum. E, obviamente, isso só vale para processos físicos, tá? Não existe carga de processo eletrônico, tá? Sim, e o pior é que eles inventaram um jeito de fazer carga de processo eletrônico, mas é uma circunstância administrativa lá no tribunal, tá? Do tribunal para o servidor, enfim, de qualquer forma, a gente não precisa se preocupar com isso. O primeiro dia da contagem do prazo vai ser na quarta, dia 26 de maio, né? Aí eu preciso aqui do auxílio do calendário para fazer essa contagem. Então, aqui, ó, primeiro dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulo dia 3 de junho, né? 7, 8, 9, 10, 9 de junho. Dia do aniversário da minha irmã. Prazo final aqui. 9 de junho. Pelo gabarito, está certinho. Gabarito certinho. Beleza. Intimação eletrônica. Esse aqui é tenso. Esse aqui é tenso. A intimação eletrônica. Cadê? Vamos lá. Intimação por meio eletrônico para manifestação da parte em 10 dias. A intimação foi disponibilizada para consulta no dia 2 de maio, domingo. Pode acontecer isso, professor? Pode. Tá? Aí eu coloquei aqui entre parênteses, né? A data do envio da intimação no sistema eletrônico. Tá? O advogado efetuou a consulta ao teor da intimação no dia 7 de maio, sexta-feira, diretamente no portal do próprio tribunal. Qual que é o dias-a-quo? Primeiro dia da contagem, dias adquém. Vamos lá. Eu tenho um prazo de 10 dias para me manifestar. Prazo processual de 10 dias, tá? Lá na intimação, lá. Juntar um documento qualquer, tal. A intimação é por meio eletrônico, que ela foi enviada lá no sistema do advogado no dia 2 de maio. O advogado foi lá na sexta-feira e efetuou a consulta, tá? Apertou o botãozinho lá e consultou aquela intimação. Ele tinha 10 dias para fazer isso, que é outro prazo. Esses 10 dias que eu estou falando para ele fazer isso não são esses 10 dias aqui do exercício. Vai coincidir. No segundo quadrante aqui, né, na segunda parte da questão, a gente vai discutir isso de novo. Calma aí. Então, ele foi lá no dia 7 de maio e consultou. O que o código diz? Quando a intimação é eletrônica, né, considera-se o dia do começo do prazo, o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação da intimação. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação. Então, se a citação e intimação acontecer no dia 7 de maio, sexta-feira, o dia do começo do prazo é o dia útil seguinte ao dia que ele consultou. 8, 9, 10. 10 de maio. Segunda-feira, não é isso? Vou confirmar aqui, ó. 7 de maio, sexta. Se ele apertou o botão, por que a lei faz isso? Porque a lei está presumindo que ele pode apertar esse botão 11 horas da noite. E aí já começaria ali naquele dia? Não. Considera-se dia do começo do prazo, dia seguinte, tal.
para ele ter a noção ali, para ele se organizar. A lei traz essa ideia para o cara se organizar. Eu já falei para vocês, eu sou contra essa circunstância aqui da lei. Por mim, já começava mesmo os 10 dias no dia 10, tá? Mas só para explicar para vocês a razão de ser disso aí, tá? É uma questão da lei facilitar organizar. É uma questão de ampla defesa e contraditório para a parte, tá? Para ela não alegar nenhum tipo de cerceamento de defesa por vício na lei. Eu não tenho todos os meus dias do prazo. Eu não consigo ver dessa forma, repito. Mas é assim que funciona, essa é a regra. Então, dia 10 de maio, primeiro dia dos 10 aqui é dia 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 11 de maio de 2021 e 24 de maio de 2021. Meu gabarito certinho. Agora a gente tem aqui, meus queridos, uma outra conta velha doida, que é se o advogado não tivesse efetuado a consulta, porque a intimação não fica lá para sempre, né? Já falei para vocês, a intimação não fica lá para sempre. Tá? Então, como que funcionaria se ele não tivesse consultado? Se ele não tivesse consultado, apertado o botãozinho lá de consulta, só para lembrar, que botãozinho é esse, professor? O que é isso de botão? Eu acho que eu mostrei para vocês semana passada, mas vou mostrar aqui de novo. Mostrou sim, mas deixa eu te perguntar, esses 10 dias são 10 dias corridos, no caso dele não tomar ciência, é? Exatamente. Então, por isso que eu errei. A gente vai fazer aqui a contagem. É porque o 10 ali confunde, né? Eu coloco o prazo de 10 dias, esse é o peguinha, é um dos peguinhos dessa questão. Mas aqui, ó, pegar aqui um exemplo qualquer aqui de uma intimação pendente aqui para eu ler. Quando eu falo apertar o botão, é apertar essa lupazinha aqui, ó, tá? No primeiro exemplo, o advogado apertou esse botão aqui no dia 7 de maio. Mas e se ele não tivesse apertado? Só fica à disposição para ele apertar por 10 dias corridos. Isso é uma disposição lá da Lei 11.419 de 2006. Aqui, ó, a Lei do Processo Eletrônico. A intimação eletrônica está aqui no artigo 5º. Parágrafo 3º. A consulta deve ser feita em até 10 dias corridos. Por isso que eu falo para vocês que esses 10 dias aqui é uma coincidência. O prazo que a pessoa tem para praticar o ato processual é 10 dias. Foi uma coincidência. Tá? Eu acho que até fica menos confuso se eu colocar 5 ou 15 aqui nesse prazo para os próximos semestres, mas tudo bem. Infeliz coincidência. Oi? Uma infeliz coincidência, diga-se de passagem. Exato. É um peguinho, uma coincidência peguinho. Mas beleza, vamos lá. Porque realmente pode acontecer isso. Oi? Só uma dúvida, professor. Sim. Aí são dias corridos, esses 10 dias os 10 dias refere-se ao processo que está no PJE disponível, né? Mas a partir do momento que ele consulta, eu passo a contar dias úteis, não é isso? Perfeito. Isso aí mesmo, Valdemar. Perfeito. Vamos fazer aqui juntos, tá? Então, se ele não tivesse consultado, a intimação foi enviada no domingo, vou colocar aqui em maio, né? No domingo, dia 2 de maio, tá? O próprio domingo eu já conto os 10 dias. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? 10 dias corridos. O que o 231 diz? Cadê o 231? Esse aqui não, esse aqui é a chamada que eu estava... cadê o 231? O dia útil seguinte, a gente tem que ler dessa forma aqui o 231. O dia útil seguinte essa primeira parte aqui é se ele consultar, né? A segunda parte é se ele não consultar. O dia útil seguinte ao término do prazo para que a consulta se dê. Então, ele poderia consultar até o dia 11 de maio. O dia do começo do prazo, portanto, é dia 12, se ele não efetuar a consulta. Como eu tenho que excluir o dia do começo do prazo, o primeiro dia da contagem é dia
13 de maio de 2021. E aí eu conto os 10 dias úteis como a Waldman nos lembrou aí muito bem. Vamos contar aqui, ó. Aqui é o primeiro, né? Ó, os 10 dias corridos acabou dia 11. Até o dia 11 ele poderia consultar essa intimação lá no processo eletrônico, lá no PJE. Por que corridos? Porque não é aqui o prazo processual. É o prazo que o advogado tem para efetuar a consulta lá no site do tribunal, no PJE. Não fica ad eterno. A lei escolheu 10 dias. Então, assim, eu não posso ficar sem olhar o meu processo eletrônico, o meu PJE, por mais de 10 dias. Senão eu perco isso aí. Tá? Vamos supor, se eu não olhei, a última vez que eu olhei o meu PJE foi no dia 1º de novembro, por exemplo. Tá? Um exemplo aleatório. O último dia que eu olhei lá minhas intimações do PJE foi dia 1º de novembro. Se eles enviaram alguma intimação para mim no dia 2, no dia 3, no dia 4, esses 10 dias já se passaram, porque são 10 dias corridos. Não é o prazo para a prática do ato processual. Aqui, que eu estou falando para vocês, é o prazo para consultar a intimação. Bom? Então, essa consulta é 10 dias corridos. A lei escolheu, assim, em 2006, o legislador escolheu que fosse dias corridos. Ele colocou expressamente na Lei 11.419. Outra coisa é o prazo processual, que nos termos do 219, né, do CPC, prazo processual em dias, só se contam os dias úteis, tá? Então, o dia do começo do prazo seria dia 12, e eu excluo o dia do começo do prazo, a regra do caput do 231, a regra do caput do 224, CPC. O primeiro dia da contagem é dia 13, aí são 10 dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 26 de maio de 2021. Vamos confirmar se o gabarito está certinho. O gabarito está certinho. Parece que tem alguém querendo entrar na aula. Entrou. Beleza. Questão 6. A questão 7 aqui é sinistra, né? Mas vamos lá, questão 6. A questão 6, eu dou as dicas aqui para vocês. A gente tem uma contagem de prazo que muita gente confunde, tá? A gente tem uma contagem de prazo aqui na execução que muita gente confunde. Naturalmente. Talvez vocês não tenham essa confusão, não fique assim para vocês, professor, não é confuso. Talvez vocês concluam isso, tá? Dizendo assim, eu achei confuso, porque vocês realmente estão aprendendo agora, beleza. Mas principalmente que está lá na prática, ou quem vai estudando aos poucos o processo civil, daqui a pouco, quando estuda execução, tá? Na execução não existe contestação. Não existe contestação na execução. Aí vocês vão dizer assim, professor, então a gente tem um processo sem ampla defesa e contraditório? Não é possível. Ampla defesa e contraditório são princípios constitucionais, tem que garantir na execução. É garantida a ampla defesa e contraditório na execução, mas não por meio de contestação. Tá? Lá na execução, para dar um exemplo, executar um cheque. Tá? Quando você tem um título executivo extrajudicial, você vai lá e executa. Você não precisa entrar com uma ação de conhecimento. Você não precisa conhecer o direito, porque ele está conhecido no título. Vocês vão ter uma noção melhor e mais aprofundada disso lá no processo civil execução, daqui 2 semestres, né? No sistema normal. Que tem mais ou menos 25 vezes por dia. Mais de 2 semanas, todos os dias, menos sábado e domingo, pelo menos. Mas, enfim, isso é problema mesmo. Ficou mudo aí voltou agora. É, porque estavam me ligando aqui no celular. Eu uso o celular, né, porque a resolução aqui é melhor. Dá para vocês verem o quanto eu sou feio de forma mais clara e nítida, né? É melhor do que usar o notebook. Aí o celular, quando alguém me liga, aí fica mudo mesmo. Mas eu tô dando ainda que já ligaram 2 vezes nos últimos segundos. Mas vamos lá. Na execução, a ampla defesa e o contraditório se dá por uma outra peça processual que não é contestação. É uma peça processual chamada embargos à execução. E aí o embargos à execução não tem natureza de contestação, tem natureza de ação autônoma, ou seja, o executado, ele exerce a sua ampla defesa e o contraditório em execução por meio de uma ação
contra o exequente. É uma disciplina bem específica da execução, tá? Que vocês vão aprender lá no processo de execução. E a contagem de prazo, muita gente confunde com a contestação. Se no processo de conhecimento o prazo para todos os réus começa no mesmo evento, na execução provavelmente também. Não é. Na execução, os prazos para embargar são contados individualmente. Então, qual que é a confusão dessa questão aí, 6? A confusão dessa questão 6 aí é porque ela é muito parecida com a 3, perdão. Não sei nem se eu estou falando os números certos aqui. Com a 3. Com a 3 mesmo. Tá? Ela é muito parecida com a 3, só que aqui a gente vai ter prazos diferentes. Ai, meu Deus, frita a cabeça. Até certo ponto os prazos são diferentes. Porque tem cônjuges aí, né? Quando nós temos cônjuges, na verdade companheiros, eu acho, cônjuge ou companheiro, o prazo volta a ser igual ao da contestação. É uma loucura. Vamos ver, com calma. Nossa, professor, Oi, pode falar. eu passei um dia inteiro tentando fazer essa questão e ainda não consegui entender, e pelo jeito errei tudo. Vamos entender aqui agora. Calma aí. Vi aulas e li o código e li de novo, e ia para um artigo, ia para o outro, acho que travou mesmo. Frita. Uns fica só no travamento, outros frita que queima. Mas, vamos lá. É complicado mesmo. Vamos ver. Maria ajuizou a execução de título extrajudicial em desfavor de Pedro, Paulo e Renato. Pedro vive no estado com Paula. O processo é eletrônico. Pedro foi citado por oficial de justiça no dia 7 de maio, sexta-feira, mesmo dia em que o mandato foi juntado aos autos. Paula foi citada pelo escrivão no dia 11 de maio, terça-feira. Já Renato não foi localizado, e o juiz determinou sua citação por edital, que foi publicado no dia 15 de abril, quinta-feira, com prazo do edital assinado de 20 dias. Prazo para embargos à execução é de 15 dias. Aí eu dei as dicas aqui, ó. Principalmente observem com atenção o 915. Vamos olhar lá o 915? Vamos. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado na forma do 231. Beleza. A parágrafo 1º. Quando houver mais de um executado, como é o caso lá da questão, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante de citação. Beleza, então o prazo é individual. Salvo no caso de cônjuges ou companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. Ou seja, aqui na questão, nós temos aqui união estável entre Pedro e Paula. O que isso significa? O prazo de Pedro e Paula é o mesmo, contados do último evento de citação. E o prazo do Renato é individual dele, contado do evento de citação que aconteceu só para ele. Então, a gente tem aqui, parecia que tinha 3 circunstâncias, mas, na verdade, a gente tem 2 circunstâncias, tá? Para se analisar a contagem do prazo, porque o prazo de Pedro e Paula é o mesmo. E eu coloquei isso aqui tudo de propósito, peguinha, confuso, para a gente treinar e ver como são várias as regras, tá? E que isso aqui a gente vai aprendendo nessa forma mesmo, fazendo exercício, na prática, por isso que eu sempre insisto com vocês como é importante fazer um estágio, tal, tá? Beleza. Voltando aqui. Então, vamos lá. Por que eu coloquei aqui que o processo é eletrônico? Porque não vai contar o prazo em dobro. Exato. Outro ponto aqui de confusão em relação à questão 3. Eu fiz questão de colocar aqui processo eletrônico para vocês não contarem em dobro. Porque a contagem em dobro só vale para processo físico. E outro detalhe muito importante. Mesmo que fosse processo físico, na execução, o prazo de embargos não é dobrado. Mesmo que tenha advogados, mais de um réu com advogados distintos de escritórios de advocacia diferentes. Olha como são muitos detalhes de prazo, né? Aí vocês podem me perguntar assim, professor, por que tem essa regra? Por que tem essa regra de prazo em dobro para
advogado, quando tem mais de um réu, quando tem litisconsórcio, né, com advogados distintos, de escritórios diferentes. Porque qual que é a ideia? Se o processo é físico, para a pessoa praticar o prazo processual, ela precisa olhar o processo, não precisa? Eu dou um prazo maior para que as partes, os litisconsortes, não cheguem lá no processo para olhar no mesmo dia. E uma seja prejudicada porque a outra está consultando o processo. Então, visualize. Isso acontece mesmo. Tá? Isso acontece mesmo. O advogado ia lá consultar, ficava o dia inteiro consultando, porque ele não poderia levar, ele não pode levar. Se o prazo é comum, tem outras partes com outros advogados que têm aquele mesmo prazo que você não pode levar. Porque se o prazo é exclusivo seu, quando o processo é físico, você pega o processo e leva para o seu escritório, o advogado leva o processo e depois devolve. Assina um documentozinho, se responsabilizando pelo processo e tal. Tá? Então ele leva. Agora, quando eu tenho várias partes naquele mesmo prazo, por isso que o código coloca assim, com advogados diferentes, de escritórios de advocacia distintos, é porque ele está falando assim, ó, o processo vai ficar lá. E o dia que um desses advogados distintos for lá consultar o processo, para ver, né? Para ele ter que praticar o ato processual, ele tem que ver o processo. E se o outro advogado estiver lá consultando? Então, a lei fala que eu vou dar um prazo maior, vou dar um prazo em dobro, caso isso aconteça. Então, a lei já presume que isso vai acontecer e dá um prazo maior. Tá? Então, é mais um instrumento de ampla defesa e contraditório. Tá? Um instrumento prático, materializado no Código de Processo Civil. Então, tem razão de ser. Tá? Beleza. Isso lá na ação de conhecimento, tal, tranquilo, essa é a razão de ser da coisa. Certo. Por que essa história? Por que o Código coloca com tanto destaque, professor? Advogados distintos de escritórios de advocacia diferentes. Por quê? Era estratégia, principalmente de cônjuges, no código anterior, especialmente, que não era tão claro, né? Ir lá e contratar um escritório que tinha lá, sei lá, 5 advogados. Aí, o marido passava lá a procuração para 2 desses 5 advogados e a esposa passava a procuração para os outros 3 dos 5 advogados. Entendeu? Mas era do mesmo escritório. Aí, o que acontecia? Eles trabalhavam ali para ter o prazo de 30 dias, para ter mais prazo para fazer defesa. Isso não é suficiente para enrolar um processo. Tem gente que acha, não é suficiente para enrolar. Aí isso aí só retarda mais o processo. 15 dias a mais, esses prazos dobrados não retardam o processo. Não é isso que vai retardar um processo. Mas tudo bem. A princípio, a sensação é essa, também não é muito problema. Não vou dizer, você não pode pensar isso. Pode, se quiser pensar que isso retarda o processo, não tem problema nenhum. É uma sensação mesmo que pode acontecer. Mas não é. Porque o CNJ já fez estudos sobre isso, inclusive, né? Sobre o que faz um processo demorar. De qualquer forma, esse não é o objetivo. O objetivo é pensar que o código fala assim, na execução, essa regra não vai ser aplicada. Mesmo que o processo seja físico. Porque a execução, o prazo para embargos é do devedor, né? Do executado. E os embargos da execução é uma ação contra o exequente. O réu na execução, aquele cara que tem que pagar, ele entra com uma ação contra o autor, contra aquele credor dele. Tá? Os embargos de execução têm natureza de ação. Tá? Isso é a doutrina majoritária, né? Nem passiva. Tá? Mas beleza, tendo natureza de ação, independentemente disso, a ideia do código é o quê? O devedor, ele já sabe, ele passou um título executivo, ele já sabe, ele não precisa ficar consultando o processo, mesmo porque ele vai abrir um outro processo, então ele vai trazer todo o direito dele autônomo para se defender daquela execução em um outro processo chamado embargos à execução. Então, eu não vou ter prazo em dobro também, por conta disso. Ele já sabe que está sendo ali, ele que passou aquele cheque, ele que assinou aquele contrato, ele precisa ter toda a disposição, né, o processo ali, porque ele vai exercer um direito de ação autônomo. Então, tem essa loucurinha aí, entre parênteses, para a execução. Especificamente para a execução. Ok? Ótimo, vamos lá para a questão. Voltando aqui a compartilhar. E aí, então, Pedro foi citado para oficial de justiça no dia 7 de maio e a Paula por escrivão no dia 11 de maio, terça-feira. Então, aqui, a gente tem a circunstância do que ia acontecer por último, né? E o que aconteceu por último foi a citação
da Paula pelo escrivão no dia 11 de maio, terça-feira. Então, o dias ACO do Pedro e da Paula é no dia 11 de maio, terça-feira, tá? Por quê? Porque lá no 231, cadê? Aqui, ó. A data da ocorrência quando se der por escrivão o chefe de secretaria. E a ocorrência foi o dia lá que o escrivão realizou aqui a citação da Paula, tá? Paula foi no dia 11 de maio. Então, o primeiro dia da contagem do prazo, dia 12 de maio de 2021, né? Porque 11 de maio foi terça, 12 de maio na quarta não é feriado. Aí a gente tem que contar os 15 dias dos embargos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1º de junho. 1º de junho. Certinho. Tá? Agora vai vir a confusão. Por quê? O do Renato, a gente tem aqui o diacho da dilação, né? Já Renato não foi localizado, o juiz determinou sua situação para edital, que foi publicado no dia 15 de abril, com prazo de dilação de 20 dias úteis. 20 dias úteis, deixei expresso aqui, tá? A maior parte da doutrina entende que o prazo de dilação do edital deve ser contado em dias corridos. Tá? Mas, se o juiz quiser colocar dias úteis, ele que manda, não tem problema. Mesmo porque são 20 a 60 dias, o código fala. Eu coloquei aqui 20 dias úteis para não ter confusão. Se não tivesse, vocês poderiam fazer o quê? Vocês poderiam impugnar, recorrer dessa questão. Mas eu entendo que o prazo de dilação do edital é dias corridos, assim como esse prazo aqui, ó. Esse prazo aqui da consulta, esse prazo aqui, ó, quando não efetuada a consulta. Só que a lei fala expressamente que são dias corridos aqui na contagem desse prazo. Na contagem do edital, né, no prazo de dilação, onde que está o prazo de dilação, professor, no CPC? Está lá no 254, eu acho. Vou ter que procurar aqui. Ó. São requisitos do edital, 257, perdão. A determinação pelo juiz do prazo, que variará de 20 a 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. Tá? Porque o edital tem que ser publicado na internet. Tá? E aí, a questão trouxe, né? O edital foi publicado no dia 15 de abril. E aí eu tenho aqui 20 dias úteis para contar, tá? 20 dias úteis para contar. E o código fala, tá? 20 fluindo da data da publicação única. Então, esses 20 e 60 dias aqui fluem da data da publicação única. Veja, esse é o prazo do edital. O prazo que o edital vai ficar à disposição para que a parte seja citada. O prazo dela de 15 dias para ela oferecer os embargos é só no final desse prazo de dilação. Isso é o que tem no 231, daqui a pouco a gente vai lá. Mas vamos contar aqui primeiro os 20 dias úteis de publicação do edital, incluindo 15 de abril. Tá? Incluindo 15 de abril. Olha aqui, ó, 15 de abril. Certo? 1, 2, 3, 4. Não conta 21, porque é feriado, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 no dia 12, 20 no dia 13. Então, dia 13 é o fim da dilação. Só que o 231 coloca, cadê o 231? 231 coloca que é o dia útil seguinte, dia útil seguinte ao fim da dilação, tá? Dia útil seguinte ao fim da dilação. Que dia que deu mesmo? Não lembro que dia que eu pus aqui, caramba. E agora? Dia 13. Tava dando dia 13? Sim.
13 de junho? Então, vou ter que contar de novo. 13 de maio aqui? Isso. Vou ter que contar de novo. Calma aí. Contar da data da publicação. Dia que foi a publicação? Dia 15. 15. Então, vamos aqui de novo. Lá em abril. 15, né? Publicou dia 15 de abril. Aí. 1, 2, 3, 4, pulo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está dando dia 13. O dia seguinte é dia 14. Por que está dando a diferença? Vai dar uma diferença aqui, ó. Tá? Eu vou colocar dia 17 como possível também. Por que eu vou colocar dia 17 como possível também? Porque lá no gabarito, o que eu devo ter feito? Eu coloquei que a publicação foi no dia 15 de abril, tá? Coloquei que a publicação foi no dia 15 de abril, mas eu devo ter começado a contar dia 16, tá? De abril. Porque aqui no gabarito tá dando 17 de maio. Os 20 dias úteis depois. Aí na contagem que eu fiz aqui agora, por 2 vezes deu 14. Então, eu vou colocar as duas opções aqui como resposta, tá? E aí, o primeiro dia da contagem ou vai ser dia 17, né, que é a segunda-feira seguinte, ou dia 18, sem problema, tá? E aí tem que contar os 15 dias úteis. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pulo, né? Pulo, que é feriado. 14, 15. 7 de junho de 2021 ou 8 de junho. Ou 8 de junho. Tá? Para ficar aqui condizente com o gabarito. O gabarito ficou 17, 18 e 8. Mas eu acho que o mais certo aqui é 14, 17 e 7. Por que eu acho isso? Porque lá no prazo do edital, nos requisitos do edital do 257, o prazo flui da data da publicação. Então, seria do dia útil seguinte, entendeu? Aqui no gabarito, eu devo ter colocado dia útil seguinte. Então, o correto seria 14 mesmo. Seria 14. Pelo texto ali do 259. Eu acertei essa, então. Professor, mas na questão não fala que o prazo assinado pelo juiz são 20 dias úteis? É o prazo do edital. É porque quando a citação de intimação é por edital, eu tenho, igual lá na intimação eletrônica, um prazo prévio antes para que a pessoa tome conhecimento. Por que eu vou publicar por edital? Por que eu vou fazer a citação de intimação por edital? Porque a pessoa está desconhecida por aí no mundo. Não consegui localizar ela pessoalmente. A citação de intimação por edital é uma citação de intimação ficta, depois de todas as tentativas para tentar realizar ali uma citação de intimação pessoal. E aí, o juiz, a lei coloca que o edital tem que ser publicado por um prazo de 20 a 60 dias. Esse prazo de 20 a 60 dias não é o prazo processual. O juiz que define entre 20 e 60 para o edital, ou seja, nesse prazo que a lei presume que fictamente a pessoa vai tomar conhecimento de que ela está sendo citada ou intimada. Então, por isso que tem esse prazo de 20 a 60, e quem determina entre 20 e 60 é o juiz, quantos dias vai ser. Agora, o prazo para a prática do ato processual é outra coisa. Então, um é o prazo para a pessoa tomar conhecimento pelo edital, de que tem ali uma citação na intimação. Outro prazo é o prazo para ela praticar o ato processual. Nesse caso aí, o ato processual deve ser praticado em 15 dias, que é o prazo lá para embargos à execução. Por isso que tem essa loucura. Essa é uma particularidade da citação e intimação realizada por edital especificamente. Ok, Adriana? Acho que foi a Adriana que perguntou, não foi? Ok, professor. É que eu tinha entendido que o senhor estava contando esses 20 dias em dias corridos. Ótimo. Em regra, se não tiver ali a expressão úteis, pode contar dias corridos, porque esse não é o prazo processual. É o prazo do edital.
não é o prazo para a prática do ato processual. Ainda tem essa confusão aí. Então, tem várias confusões, né? Vamos para a última questão. A última questão. Olha só, vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz no semestre anterior. Eu acho que, deixa eu ver, só confirmar são as mesmas datas. Olha como eu fiz, vamos dizer assim, didaticamente. Deixa eu ver. Agora eu tenho que confirmar se são os mesmos dias. São. Olha só como que eu fiz aqui no semestre anterior. Eu separei por cores. Eu vou pegar só a questão e colocar ela numa folha à parte. Por cores. Inserir. Não. Configurar a página. Cadê configurar a página? Layout. Orientação. Paisagem, que aí vai caber aqui. Ó, que legal. Colunas. Layout, colunas, 2. Ótimo. É isso aqui mesmo que eu queria. Ótimo. Olha como é que eu fiz aqui esse gabarito numa outra disciplina. Num outro semestre. Olha só. Eu fiz por cores. Ó. Então é a mesma questão, né? Aí eu separei assim, ó, por cores, né? O prazo do João, para ficar claro aqui, ó. O prazo que ele tinha e o evento de citação dele e a resposta. Eu coloquei em vermelho, tá vendo? O prazo do Bradesco, ó, que ele tinha que fazer, o evento de intimação do Bradesco e o prazo dele em azul, tá vendo? O do José em verde e o da Maria, sei lá que cor é essa, parece um laranjado, sei lá. Laranjado. Tá? Eu coloquei aqui o da Maria também. Olha só a complexidade disso aqui. O que eu quis fazer aqui nessa questão? Um despacho complexo do juiz. Isso aqui é um caso real que aconteceu na minha vida. Eu era advogado do Bradesco nessa época aqui. Tá? Isso aqui é um caso real mesmo que aconteceu na minha vida. Aconteceu um despacho, foi uma confusão. Eu conversei com o juiz para falar sobre a confusão que ele fez no despacho dele e a confusão que isso daria na contagem do prazo. Não adiantou nada. O juiz falou, doutor, se vira aí. Se eu fosse você, praticava aí no primeiro dia que você acha que é o teu prazo. E já tinha acontecido uns 2 ou 3 dias, pelo que eu lembro. Né? Mas eu pratiquei rapidamente, não perdeu o prazo nem nada, foi tranquilo. Tá? Então, vamos entender aqui. No mesmo despacho saiu isso aqui tudo. Em determinado processo judicial físico, né, não eletrônico, figura como autor João, um autor, e como réus, Banco Bradesco, José e Maria, 3 réus, né, sendo que a Maria é defendida pela Defensoria Pública. Isso aqui, real, os nomes aqui, eu era advogado do Bradesco mesmo, o único nome real aqui é o Bradesco, os outros eu fui colocando nomes aleatórios. Né? O juiz da causa proferiu um despacho determinando que João entregasse, no mesmo despacho, tá? João, apresente em juízo determinados documentos no prazo de 5 dias diretamente por você, independentemente de seu advogado, que aí tem uma particularidade. Tá? No mesmo despacho, determinou que o Bradesco se manifestasse sobre documentos apresentados em 15 dias. Restituiu para Maria um prazo para contestar de 15 dias que a Defensoria Pública tinha pedido. Essa parte aqui é o cerne aqui da confusão toda dessa questão. E que confundiu lá no processo também. Tá? Essa restituição de prazo aqui. A Maria tinha perdido prazo, ela nomeou a Defensoria Pública foi lá, apresentou uma justificativa no processo, pediu devolução do prazo, o juiz foi lá e devolveu o prazo para Maria contestar pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública justificou lá, pegou fogo a sede lá da Defensoria Pública, alguma coisa assim, eles perderam o contato da Maria, por isso que eles não apresentaram a contestação em dias. Eles foram lá, apresentaram uma petição dizendo assim, perdi o prazo da contestação por conta disso aqui, eu quero a restituição do meu prazo, do prazo da Maria para contestar. O juiz foi lá e restituiu, vocês podem contestar aí, o prazo de contestação é de 15 dias, né? Só que, por ser Defensoria Pública, a Defensoria Pública tem prazo em dobro. Essa é mais uma confusão aí. Então, a gente tem a confusão ali do prazo do João,
que é um prazo para a prática de um ato diretamente por ele, independentemente do advogado. Tá? O do Bradesco está tranquilo, e tem essa restituição aí da Maria contestar. E o José também deveria ser citado para contestar em 15 dias. Tá? Ele também deveria ser citado para contestar em 15 dias. Então, a gente tem tudo isso aí, tá? Todas essas circunstâncias aí. Aí, qual que é um dos pontos aqui de confusão? Professor, o prazo de José e de Maria não deveria ser o mesmo, porque eles têm o mesmo prazo para contestar? Como eu falei, deveria. Nesse caso real aqui específico, o Bradesco já contestou há muito tempo. Por quê? O João, cadê? Perdão, o José, ele foi incluído no processo depois, quando o Bradesco já tinha contestado. Ele foi incluído no processo depois. Vocês vão ver em processo de conhecimento que isso é possível, tá? O Bradesco já tinha contestado, o prazo de Maria já tinha acabado. Então, o prazo de José seria individual, porque Maria estava em tese revel, porque ela não tinha apresentado contestação até então. O Bradesco já tinha apresentado sua contestação. O José foi incluído depois. Então, ele ia ter um prazo individual, de qualquer forma. Os outros eventos de citação já teriam acontecido, tá? Essa foi uma grande indagação minha, mas que não influenciava a minha vida, porque nesse caso específico eu não advogava nem para o Bradesco. Eu advogava para o Bradesco, eu não advogava nem para o José, nem para a Maria. Então não me importava ali o prazo dele. Na prática, eu como advogado desse caso. Só que o juiz falou assim, esse caso aqui tem essa peculiaridade, o prazo não é junto. O prazo, eu vou considerar prazo individual para eles, porque Maria já foi citada uma vez, eu estou apenas restituindo o prazo dela. É só uma restituição. Então, em tese, seria um outro tipo de prazo que não propriamente de contestação. É o prazo restituído para contestação. Por exemplo, eu não gosto muito dessa sua interpretação, não. Eu conversei com o juiz pessoalmente, mas eu vou trabalhar dessa forma com meus alunos, né? Aí eu desenvolvi essa questão aqui. Foi numa semana final, uma semana de finalzinho de semestre, que aconteceu esse fato. Eu falei, cara, eu tenho que colocar essa questão aqui para os meus alunos. Por isso tem essa confusão toda aí. Tá? E realmente fica confuso. Então, aqui é o mais tranquilo de todos, para a gente considerar aí, desde quando eu desenvolvi essa questão aqui, que eu não venho cobrando mais como um trabalho obrigatório do semestre. Tá? Porque eu teria que considerar aqui várias datas. Tá vendo que aqui eu já estou considerando mais uma aqui, dia 31 de maio, aqui, dia 18 de junho, aqui, 15 de junho, nem lembro por que eu considerei isso aqui, nesse semestre aqui. Tá? Mas tem todas essas peculiaridades. Então, olha só, vamos pensar aqui no do João. O do João é um prazo que ele deve praticar diretamente por ato dele, né? Ele independe de advogado. E o Código de Processo Civil vai falar desse tipo de prazo lá no 231, parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado... Ah, não está compartilhando. Está compartilhando fixo ali. Deixa eu compartilhar a tela toda. Pronto. Aqui, ó. 231, né? Ó. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte, ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da terminação judicial corresponderá à data que se der a comunicação. Então, independe de juntada, entendeu? Aqui, o que o código quis dizer no parágrafo 3º? Independe da juntada. Por isso que, na questão, eu coloco assim, ó, João foi intimado pessoalmente para a prática de ato diretamente por ele, sem intermediação de representante judicial, no dia 25 de maio. Ou seja, independe a juntada disso aqui. O dia do começo do prazo é dia 25. Tá? O dia do começo do prazo é dia 25. Tá? Bom, nessa interpretação aqui do 231, ó, quando o dia do começo do prazo para cumprimento da corresponderá à data que se der a comunicação. Então, por isso que eu coloco aqui dia 25, dia do começo do prazo. Se o parágrafo 3º colocou essa expressão dia do começo do prazo, eu excluo e começo os dias aqui diretamente no dia 26. Ou seja, independe, porque provavelmente ele vai ser intimado por correios. É no dia que o carteiro vai lá que é o dia do começo do prazo. Não é na juntada.
como os prazos processuais, em regra, devem ser contados. Essa juntada de documentos, a apresentação de documentos aqui, na grande maioria das vezes, é um ato que o advogado faz. Que tipo de ato seria esse que a parte faria, independentemente do advogado? Por exemplo, é uma exclusão do nome da pessoa do SPC e do Serasa. Esse aqui. Oh, meu Deus. É uma exclusão do nome da pessoa do SPC e do Serasa. É o cumprimento das obrigações de fazer como um todo, tá? É o cumprimento das obrigações de fazer como um todo, certo? Então, no cumprimento de, nesses tipos de obrigações do juiz, a parte tem que praticar o ato processual. O dia do começo do prazo é o dia que ela é comunicada, independentemente se foi por carta, por AR ou por oficial de justiça. Obviamente, se ela foi diretamente pelo escrivão, chefe de secretaria lá no fórum, é aquele dia, o dia do começo do prazo, 231 está ali claramente. Mas o parágrafo 3º está bem direcionado para as comunicações por correios ou oficial de justiça ou carta. É no dia lá que a pessoa é comunicada diretamente ou pelo carteiro ou pelo oficial de justiça. Esse é o dia do começo do prazo. Que, de qualquer forma, por ter esse nome, dia do começo do prazo, eu excluo, né, o primeiro dia da contagem, que seria dia 26 de maio. Tá? Deixa eu tentar descobrir por que eu coloquei ali no gabarito 31 de maio também. Vamos lá. 26. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sim. Porque dia 30 de maio está dando domingo aqui. Olha só por que eu fiz isso. Se é um ato que a pessoa deva praticar independentemente do funcionamento do fórum e caiu no domingo, ela tem até o domingo para fazer isso. Se ela depende do funcionamento do fórum, aí, obviamente, o fórum, o exemplo aqui, o processo é físico, né? Se ela tiver que fazer algo no fórum, aí pula para segunda-feira, seu último dia, tá? Posterga para o dia útil seguinte. Agora, pense nesses exemplos que eu estou falando. Numa ação de busca e apreensão de menor, eu dou 3 dias para o pai devolver o menor para a mãe. Esses 3 dias são corridos, contado da intimação dele. Se ele é intimado numa quinta, os 3 dias dá no domingo, sexta, sábado e domingo. O domingo é o dia final para ele entregar. Se tiver uma multa, na segunda-feira ele já vai ter que pagar a multa. Tá? Se o juiz tiver aplicado uma multa de sob pena de multa diária, por exemplo. Tá? Por isso que eu pus 30 e 31. O prazo do Bradesco, né? Como que foi que a intimação? O Bradesco foi intimado por publicação ocorrida no dia 27. Então, publicação dia 27 de maio. Veja, eu coloquei expressamente publicação. Não falei aqui que era Diário da Justiça Eletrônico, nem Diário da Justiça Física. Porque o 231 basta. O 231 fala que é a publicação, o dia do começo do prazo, né? Então, o dia do começo do prazo ali do Bradesco, aqui em maio, ó, 27. Primeiro dia da contagem, 28. Quantos dias tem? 15, né? Primeiro dia aqui na sexta-feira, dia 28. 1, 2, 3, 4, pulo dia 3 porque é feriado. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 de junho. Eu considerei 9 de julho aqui, porque considerei 9 de julho. 9 de julho é o prazo dobrado. Tá? 9 de julho é o prazo dobrado. 9 de julho é o prazo dobrado. Tá? É o que eu entendo como certo, que esse prazo aqui deveria ser dobrado. Tá? Porque eu tenho vários réus, obviamente com advogados distintos, né? A Defensoria Pública vai advogar para o Bradesco, gente? Me diz aí. Vocês acham que a Defensoria Pública vai advogar para o Bradesco? Não, né? Então, por isso, para mim, é dobrado. E o juiz, no caso real, falou que não era dobrado. Não é dobrado, é prazo simples. Mas, para mim, para o CPC, esse prazo é dobrado. Porque, diante de um mesmo despacho, eu tenho várias intimações acontecendo para várias partes com advogados distintos. Tá? Confusão, né? Confusão. Aqui, então, sempre vai ser o prazo dobrado. E aqui é o prazo simples, que eu coloquei entre parênteses. Tá? O da Defensoria Pública é dobrado mesmo, porque ela é defensor... aliás, o da Maria é dobrado mesmo, porque é pela Defensoria Pública. Por isso que dá 15 de julho aqui no da Maria. Então, beleza, descobri. Que bom que eu descobri aqui porque que tem 2 datas. Aqui é o prazo simples e aqui é o prazo dobrado. E eu né, acho que tem que ser dobrado mesmo, nos termos do CPC. Tá? Porque é o mesmo despacho originando aí todas as intimações.
certo? Agora, o que o juiz me disse, doutor? Se eu fosse você, aplicava o prazo simples. E aí eu protocolei aqui minha manifestação dentro do prazo simples, né, para não perder aí, tá bom? Essa é a confusão toda. Vocês querem que eu conte ali, dia por dia, ali, de cada um daqueles exemplos? Precisa não, né? Precisa não, né? Seguinte, eu vou fazer